Bom dia a todos. Que a graça do nosso doce Rabi, o irmão maior e médico de nossas almas, Jesus, esteja habitando e prossiga a habitar os nossos corações. Que amanhã seja uma manhã de reflexões e que tudo aquilo, fruto de tudo que vamos dissertar aqui juntos, possa nos servir de pronto quando volvermos a cruzar aquele portal, porque é um portal, embora uma porta de sala de aula, nesse momento um portal de luz que nos abriga todos nós aqui, ainda muito conduídos, ainda muito endurecidos pela vida e ainda precisamos desse estudo, dessa avaliação em equipe para nos conduzirmos nesse certame da vida. O tema, como foi muito bem colocado, é árido. Não há modo, desculpa-nos, como diz o Divaldo, sempre tem aquele... O tema é árido, não há como não ser. Primeiro, tratar sobre morte, depois morte de pessoas amadas, e depois morte prematuras. É tudo que nós não queremos encarar. Todos os dias, pela manhã, quando abrimos os olhos, percebemos que aqui estamos e que vamos continuar. É para nós, quando normal, fruto de alegria, a continuidade, embora com todas as vicissitudes. Parafrasear Leon Denis, difícil, não vou nem tentar, nem sair do que acho que nenhum de nós. Mas é fato quando ele coloca que pais e mães sofrem essa vicissitude e essa dor, que é lancinante, com certeza. Quem é pai, quem é mãe, quem está próximo, não pela maternidade da afeição biológica, mas pela maternidade do coração, do pulso, dessa família que somos, formados na erraticidade, trazidos aqui, muitos que aqui já jornadeiam, estão fruto de todos aqueles que o antecederam e que estão na retaguarda sobre prece e vibrações para nos manter no fluxo da nossa tarefa, do nosso desdobramento, muito difícil ainda, rastejante nesse plano, porque ainda somos difíceis, né, de andar. Nós não temos só uma questão física da gravidade a manter os nossos corpos presos ao plano. Temos ainda a gravidade dos nossos atos passados, que nos mantém aqui aterrados a esse plano para essa ação. Morte não é algo fácil. Vendo do princípio que estamos nessa forma com quase mais de 2 milhões de anos para a construção do ser que somos hoje, pouco mais de 200 mil anos para sermos os sapiens sapiens, pouco mais de 30 a 40 mil anos, conforme a ciência, para começarmos a ter interação da mente, desde os primórdios, já nas cavernas, percebia-se a possibilidade do homem querer entender o que era a morte, a finitude, o olhar para aquele estado biológico finito, se anteparava com ele, fosse quem fosse, ainda não criado os laços permanentes, ainda não formada a consciência moral e ao mesmo tempo do psiquismo e do sentimento de família, daquilo que nutria, tínhamos já essa curiosidade em entendermos a morte. E para nós, morte, para o Ocidente, é como um castigo. Inventaram a morte como castigo quando ela, de fato, é uma consequência natural. Difícil falar? Difícil falar. Mais difícil, penso eu, que difícil é falar da morte do outrem, daquele que nos é querido, como propõe o estudo, daquele a quem amamos, do que a nossa própria finitude. Sempre olhamos com aquele olhar de que vamos ter uma cadência, né? Pai e mãe ficam pensando, Deus me livre que isso aconteça. Mas é porque o sentido de morte para nós, e felizmente a doutrina vem nos esclarecer, mostra o castigo que era desde cedo. Já em Sócrates, mantido na sua memória por Platão, ele disse, quando sentenciado à cicuta, não estão matando a Sócrates, estão matando a meu corpo. Dali já o princípio histórico que se coloca dentro da filosofia, dentro da história desse homem, vivendo já a modernidade do seu aprendizado. Por quê? Porque somos só corpos biológicos a serviço de nós mesmos. O corpo está a serviço do espírito. Ah, mas eu não quero saber disso. Eu quero saber que eu amo, eu quero saber que eu gosto, eu quero saber que eu quero e tem que estar comigo. Posse. Mas não é uma posse comum. Diariamente nós lidamos com a morte. Diariamente, inconscientemente, nós lidamos com a morte. Quando acordamos, entendemos que estamos vivos,
que estamos no propósito de vida. Eu, por exemplo, agradeço todo dia pela manhã, através das dores, dos estalos, daquele movimento mais endurecido, porque isso está acontecendo. Aconteceu, acordei, já não levanto mais de vez de cama, já tenho que ficar de lado, colocar, levantar. Mas acontece de levantar. Estou vivo, estou nessa. Porque o dia que isso não acontecer, eu fecho o olhinho, faço aquela oração e peço ao meu guia para me conduzir. Porque já foi. Se tiver a consciência. Mas a perda de um ser amado, todos nós, de alguma forma, já vivenciamos. Muito mais difícil a perda de um ser tão pequeno ainda em nossas vidas, embora saibamos, pelos estudos, que é um espírito tal qual, que nos foi consignado na zeladoria do amor, na zeladoria da responsabilidade para conduzi-lo. Como explicar? Como nos conduzir? Volto a dizer, para o Ocidente a morte é muito difícil. Ela pode ser até um castigo, embora seja natural. Repetimos-nos, mas não entra na nossa cabeça. Quanto nós pranteamos das mortes daqueles que estão, por exemplo, nos conflitos do mundo? Quanto nós já pranteamos daqueles que sabemos tenham morrido nos arredores do nosso campo civil de ação social? Só vamos prantear aqueles que nos são queridos, aqueles que nos são caros e principalmente aqueles que nos são consignados ao cuidado como filhos, como sobrinhos, como netos, pois que ser avô é uma segunda paternidade, uma segunda maternidade com muito mais afim e sem a responsabilidade de educar. Então, tudo isso nos afronta, nos coloca em morte. O capítulo diz: bem-aventurados os aflitos. Por quê? Bem-aventurança, esperança para nós que somos aflitos. Por quê? Porque estamos aterrados. Todos os capítulos que estão precedendo esse, 5, estão falando mundo de provas e expiações, causa das aflições, causa das dores, consequência de nossos atos, necessidade de nossas provações, tudo isso. Mas morte não é natural? É. Mas é também uma provação porque já desenvolvemos um sentimento. O Chico fala, saudade é uma dor que existe nos dois mundos. Saudade é uma dor que existe nos dois mundos. É muito bonito saudade na poesia, na música, no falar. Mas a saudade verdadeiramente sentida, percebida, aquela que vem com mais força do que só um sentimento, parece que fica incrustado na pele, é dor. E dor de perda não há modo. Tem que ser vivido. Daí o luto. O porquê do luto. Existe um estudo muito interessante sobre essa parte. A doutora Elizabeth Kübler-Ross é uma psiquiatra já falecida em 2004 e ela traz esse sentido como ciência, e ciência está dentro da doutrina, para nós entendermos como é que olhamos para o sentido da morte. E olha que estamos bem vivos aqui. Vou pedir uma parte para dizer que espírita não faz apologia à morte. O espírita não faz apologia alguma, a não ser abrir a mente e os corações pelo sentimento para o estudo e o esclarecimento. E por isso, dessa manhã, e dentro da doutrina, a ciência, e por que não trazê-la então a nossa? Morte. São 5 passos que a doutora Elizabeth Kübler trouxe para todos nós. E eles são passos interessantes. O primeiro é a negação. Ou a gente nega o sentido da perda de alguém querido, ou a gente quer negar, inclusive, o nosso sentido de perda. Todo mundo aqui está bem consciente que vai desencarnar. Eu não estou trazendo notícia nova. Não é isso? Todo mundo está dando risadinha porque eu estou falando desse modo aqui assim, mas na hora que a gente é posto à frente da situação, a coisa pega. A coisa pega. Nós tivemos, ao longo da nossa presente jornada, umas 3 ou 4 ocasiões de ficarmos frente a situações mais ou menos limites. E eu vou confessar para vocês que uma parte dela eu ainda não estava afeto à doutrina e na outra já afeto à doutrina. Então tem uma diferença, né? Quando você vai enfrentar uma situação limite, não afeto à doutrina, e outra é enfrentar a situação limite da morte, já participando da doutrina, não é isso? Mentira. Eu fiquei com medo igual nas 2 vezes.
aliás, nas 4 opções, 2 anteriores e 2 posteriores foi igual. E a primeira coisa é: meu Deus, me tira dessa. Meu Deus, me tira dessa. Eu não sei se eu já tive a oportunidade de falar que numa ocasião voando, tive um incidente na final, propouso, chamado consequência de um vento. O avião saiu da pista, capotou, e nós, quando abrimos novamente os olhos, depois de falar, acho que várias vezes, meu Deus, e Mayday, a gente não sabe mais ou menos o que mistura, chegou a hora que de ponta cabeça a gente se solta e sai de dentro do avião. Consequência da morte. Nós estamos falando de morte de queridos. Nós somos nossos queridos também. E saindo de dentro do avião, 10 metros depois dele, já me percebi inteiro. Olhei as mãos, passei a mão na face, corpo, enchia tudo, nada quebrado. Nada sangrava. Nada de hematoma, nenhum corte. O avião, um amassado. Por onde eu passei tinha vidro para tudo que é lado e não tinha nada. E aquele silêncio. Eu comecei só a ouvir uma coisa, meu coração. E era só o coração que eu ouvia, e naquele instante eu percebi: esse perispírito é extraordinário, até o coração ele mantém. E fui andando em direção ao avião e não vi nada no primeiro. Abaixei e falei: estou no cone de cauda, todo amassado lá atrás. Fui me abaixando. Vocês podem continuar sentados, não se abaixem. Fui me abaixando, quando eu olhei bem no fundo eu não estava. Eu falei: fui lançado para longe. E olhei em volta. Quando eu olhei em volta, o guarda-campo veio correndo: comandante, a primeira coisa que eu perguntei: você está me vendo, Tô? Eu me ajoelhei e disse: graças a Deus. Porque ele não poderia ser um médium extraordinário, já está me vendo desencarnado. Então a primeira conclusão é que eu continuava encarnado. Graças a Deus. O enfrentamento da morte é dificílimo para nós enfrentarmos. E é mais acovardante até quando vamos olhar a perda de um ente querido. E daí a validade da doutrina. E nos trazer esse aspecto, quando vamos juntar com todos os processos que a doutora Elizabeth Kubler-Ross traz e o que a doutrina nos traz. Estamos aqui de passagem, nesse momento de passagem lá e cá. Estamos no tempo certo da nossa missão, da nossa oportunidade. Vamos ter um tempo, vamos ter perdas, que é o que chamamos perdas quando não temos mais a posse, porque somos dominados. Alguém já ouviu falar? Meu filho, minha mulher, meu marido, minha mãe, minha. E isso fica introjetado, nós vamos colocando para dentro. É meu e é meu. Fica bonito no discurso, né? Eu ganhei a zeladoria desse ser, dessa alma que chega para mim nesse instante e vou cumprir toda a missão que me foi colocada com resignação. Lufas, vai não. A gente se apega, a gente ama, a gente se agarra porque quer. Então morte é, nesse momento, como diz o Chico na reflexão, a saudade da dor que dá nos dois mundos. E ela vem de encontro a nós. A doutrina nos sustenta. Quem somos nós? Espíritos trazidos da erraticidade a esse momento, desse planeta e de tantas outras moradas que existem, na casa de meu pai, para que possamos exercitar, não o resgate, não o pagamento de pena, mas o ajustamento. O ajustamento. É claro que eu não estou falando da família Margarina. Aquela família perfeita que chega aqui e que o pai pela manhã, a mãe na cozinha fazendo aquela maravilha, 2 filhos que acordam cedo, dispostos a virem para a escola. Né? Coisa extraordinária. Só numa família Margarina. Né? Porque faz de conta. Né? Tanto a margarina faz de conta que a manteiga, quanto a família que está ali exposta. Não é isso? Então, nada daquilo vai acontecer. E nós temos que ser ajustados ao mundo que nos é próprio, que nos é condizente. Temos filhos difíceis que amamos, temos companheiros e companheiras que temos que conviver no aprendizado, na mútua troca, e tudo isso cria laços que já estão pré-formados. Nós estamos chegando aqui já com maturidade como espíritos. Estamos na nossa melhor encarnação, na nossa melhor oportunidade e já com muita maturidade para entendermos e encararmos as nossas vicissitudes. Inclusive,
se for uma expiação, uma prova ou um desígnio de coragem, a perda de um ser amado. Aquele que, como a mulher co-criadora, traz no ventre e põe ao mundo, faz gerar num ser tão endurecido quanto o homem a paternidade, a geração de um amor maior. Sair de dentro de si para estar pelo outro é o primeiro exercício da caridade divina para conosco, para aprendermos a amar. Isso que foi tão difícil de nós entendermos esse sentimento. Amamos porque temos o sentido de amar. O meu amor. Do meu filho. Da minha filha. Do meu neto. Do meu querido. Tudo é meu e é o meu amor. Quando amar, na verdade, é um sentido libertador. Quando amar, como o próprio Denis coloca na sua página, que traz na reflexão do Evangelho, é muitas das vezes a libertação. Às vezes, no ser pequenino, ou no ser já mais adulto, encaramos a probabilidade da perda por uma doença. E ficamos buscando a cura, quando não em nós mesmos, porque adoecemos, sempre adoecemos com o doente. Nós morremos um pouco com a morte de alguém amado e adoecemos com os nossos doentes. E quando adoecemos, adoecemos os nossos queridos. É assim, é o conjunto. Isso é o sentido de amor. É o sentido de sentir. Não é aquela morte ou doença que está longe, que está no noticiário, que está longínqua de nós, mas aquilo que está muito próximo, que nós estamos exercitando. E por que amamos? Para sofrer? Por que amamos? Para ter esse sentimento de perda? Não. Amamos para dar continuidade e entender quem somos, de onde vimos e para onde vamos. Nesse crescer de não posse, de sentimento, de exercer o fazer, de entender que quando fazemos pelo outro, muito mais fazemos por nós. Porque fazer o bem é do bem e faz bem. E amar é esse exercício, em família, amigos, aqueles familiares, aqueles a que agregamos à nossa vida sem o fator consanguíneo, que não tem nenhum valor sanguíneo para nos estimular um sentimento. O Velho Testamento, trazido aqui como estudo, vai trazer lá Adão e Eva, que teve 2 filhos, Caim e Abel. Quem matou quem? Eram consanguíneos, formação de família, determinação. Então esse não é um processo que nos chama a amar. O que nos chama a amar é sermos cidadãos do mundo e estarmos na cidadania do amor. Sabermos exercer isso. Filhos não são colocados. São. Qual a diferença de um filho com 40 anos ou de um filho com 4 anos? Não vai ter. Para o pai, sempre será filho. Para a mãe, idem. Então não tem, só mensura o tempo, a dinâmica, o estreitamento dos laços de amor, ou das possibilidades de resgate e reajustamento. Porque muitas são as famílias que se dilaceram e têm a oportunidade de se recomporem. E daí o fato. Quando somos causadores, em algum momento, estaremos como atores das consequências. Quando estamos só na consequência, devemos ter consciência de que já fomos causadores. Não há como. Minha consequência, meu sofrimento, minha perda. Para e pensa. Causa das aflições, está aqui no Evangelho. Presente e passado. De todas as consequências do que fizemos. Mas o que fala da questão da morte? Bom, morte para nós é a primeira coisa, a gente nega. Eu já falei da experiência e é isso mesmo. A gente vai tendo aquela experiênciazinha que nega. Negação da morte que acontece ou da nossa finitude. Nós negamos. Se recebermos um veredito de finitude, olha, bateu, deu ruim, não vai continuar. A diferença é que a gente passa a ter um tempo mais acertado, porque saber que não continua, a gente sabe. O problema é que a gente não se prepara. Uma reflexão do Dalai Lama sobre isso é mais ou menos assim, que os homens perdem a saúde para ganhar dinheiro e depois gastam o dinheiro para recuperar a saúde. Todo mundo me acompanhando. Se tiver algum erro, por favor, caridosamente, baixem os olhos, mantenham o olhar, mas continuamos. Então, gastam o dinheiro para recuperar a saúde. Não é isso? E depois, vivem tão ansiosos pelo amanhã que sequer vivem o hoje.
e, na consequência de tudo isso, não conseguem sentir o hoje nem o amanhã. De tal forma que vivem sem saber que vão morrer, porque se acham imortais, e quando morrem, que perceberam que não viveram. Existe um trabalho de uma médica no Hospital Einstein, a doutora Ana Cláudia Arantes, que ela trabalha com pacientes finitos. Um determinismo de alguma doença que traz uma finitude num processo muito imediato. Não nessa expectativa que nós temos de morte, mas num processo que já é uma definição. E ela coloca muito claramente o quão difícil é para a pessoa aceitar a morte. O quão difícil são para as crianças perceberem a dor nos pais. Vejam a diferença. Vendo alguma das muitas palestras dela, não por esse tema, mas passado e acabou conjugando, o modo de se trabalhar com o adulto. O adulto entende exatamente essa reflexão que o Dalai faz quando chega no momento de fazer a sua finitude. Quanta coisa eu deixei de fazer, com quantas pessoas eu deixei de falar, o quanto eu deixei de amar. Tem música, tem poesia, tem tudo. Mas quando vira sentido, tá com a gente, deve ser difícil. Fácil não é. Então, as pessoas ficam naquela dor, naquele sofrimento, naquela angústia de que perderam muito tempo. Não é isso? E as crianças, ao contrário, elas não têm esse sentimento. Porque, querendo ou não, ela encara crianças. Ela tem que trabalhar com modo paliativo para dar uma sobrevida de qualidade, até o ponto exato da finitude biológica, de maneira igual. Ela vai tratar adultos e crianças. E as crianças não têm esse modelo de perda de tempo. As crianças não têm, elas ficam, na verdade, sofridas pelos seus pais, pelos seus avós, pelos seus parentes, pelos seus queridos. Isso é o manifesto da dor alheia. Diferente de nós, que nos tornamos possuidores da nossa vida, uma vida tenra, já produzindo a condução de se expirar, ela está preocupada com o alheio daqueles que lhe cuidam e que lhe calam. Então, a dificuldade de nós entendermos a morte de um ser tão mais novo. Não passei pela experiência. Falo aqui dentro de toda a teorização e de toda a possibilidade que eu tenho de trazer a condição das minhas experiências das mortes na carreira da minha vida. O quão difícil seja pensarmos isso para um filho e um neto. Mas vem a doutrina e nos dá o suporte. Qual o suporte? Da continuidade. É só um fecho biológico. É um tempo biológico. É um fecho, acabou. Mas que nós olhamos no dia a dia como se não fosse acontecer. Quem aqui pensa em morte? Só levantando o dedo assim. Mas pensa mesmo. Lá atrás. Aqui. Quem pensa em vida? Mas o que é vida? Qual o sentido da vida para nós entendermos o que é morte? O que é vida? É a aquisição dos bens terrenos? Não. O espírito logo de pronto coloca. Não. Mas é também. Sabe por quê? Senão nós não estaríamos nesse mundo. Você tem que ter para deixar de ter, para aprender o exercício de que nada é seu. De que tudo te está consignado. O exercício da vida é o aprendizado do consignado, e não de ganhos e perdas. É do consignado. Foi dado, amanhã pode não estar. Eu hoje estou aqui com vocês, torço para voltar mais uma vez, mas pode acontecer de não estar. E assim com todo mundo. Foi consignado. Tem que devolver. Mas ele fala com uma experiência extraordinária? Não. Corajosamente, trêmulo, falo para todos aquilo que eu preciso me convencer e aprender. Pois uma coisa é sermos intuídos, a outra é termos o saber e a outra é praticá-lo. Entre saber e a prática vai uma grande distância. Einstein tem uma frase muito interessante. Tudo aquilo que o homem ignora, inexiste para ele. Não existe. Portanto,
O tamanho, a dimensão do universo de cada um está no seu saber. Então, percebam que para dinamizar o nosso universo, para ampliar as nossas capacidades, os nossos processos, é preciso saber. E daí, saber é praticar. Não adianta. Aqui, institucionalmente, chegamos nas corporações e vão te pedir quantos MBA você tem, quantos doutorados, quantos 5.000 idiomas você fala, qual a tua capacidade, por que aos 17 anos você não está falando 5 idiomas, né? Por que aos 25 você tem tanta pouca experiência? É assim mais ou menos, né? É a dinâmica do lá em cima. Aqui do lado, como queiramos nos referenciar ao plano invisível, quando deixarmos as vestes e chegarmos ao outro plano, a nossa identidade não vai estar nos diplomas, não vai estar nos papéis que podemos apresentar, no diagnóstico desse currículo. O nosso currículo vai estar em nossas mãos e em nosso coração. O quanto sentimos, o quanto trazemos dentro de nós. Coração no modo poético, mas o sentido dessa esfera que está colocada em nosso perispírito, em todos os registros, como acervo, e em nossas mãos, pelo que calejamos no trabalho. Não só por nós, mas por nós e pelo outro. Não podemos nos afastar de nós. A perda, antes de mais nada, quando chamada perda, nos afeta a nós. O Chico não disse, ou eu comentei aqui logo no começo, que saudade é uma dor que dá nos dois mundos? Então, que perda é essa? Quem perde? Quem perde? Quem sofre? O imaginar da perda de um filho, o imaginar de um ser amado, o imaginar de um querido da nossa volta, é também a perda de quem foi. Racionalizar a nossa dor aqui é entender a dor do outro que partiu. Pois que ele deixa da mesma forma o convívio, ele deixa da mesma forma o tato, o cheiro, ele deixa o olhar. Embora possam nos perceber, e nós, a grande maioria, não o possamos, há uma separação. E essa separação ocorre para ambos os lados, os que ficam e os que partem. E quantas vezes em nossas dores por perdas, por eminência de perdas, pensamos no que está partindo? Só somos um pouco mais solenes quando vivenciamos uma UTI, por exemplo, e que o corpo biologicamente vai sofrendo toda aquela degradação, vai sofrendo aquela perda de processo de um modo muito lento, e a gente começa naquela torcida, como espírita, que os bons anjos o levem, que os bons espíritos o acolham, que tudo se conduza, que rapidamente pare o sofrimento. Mas ele está dopado, aquele ser amado. Está totalmente inerte. Isso é por causa da nossa dor. Isso acontece porque o sofrimento, primeiramente, chega a nós. E é necessário. É um aprendizado extraordinário. É um formato de entendermos que não somos absolutos, como está aqui no preparo. Nos primeiros tempos, nada é nosso. Nós não somos absolutos. E temos que nos preparar para aqueles que vão anteceder a nossa partida, entender aqueles que já estão do outro lado e que nós também vamos chegar lá. Temos que ter esse processo de entendimento da finitude, da matéria biológica, do processo, desse esclarecimento da doutrina que nos traz reencarnação. Alguém aqui encarnando agora? Alguém aqui se sente encarnado? Ou reencarnado? Porque se tiver alguém presente aqui encarnado, tem que me apresentar, porque está vindo de uma extraordinária esfera outra para chegar com toda a nossa capacidade. Reencarnamos. Processo de aprendizado. Estamos dentro de uma escola. Muitos alunos estão chegando aqui pelo primeiro momento, nesta atual situação, refazendo o caminho. Outros que já estão aqui dentro, repetem. Pelo menos eu. Então, a grande maioria de nós está aqui nesse aprendizado. E se estamos no aprendizado, é porque nós não aprendemos ainda. Mas já aprendemos tantas outras coisas.
Então vamos pular o capítulo 5, porque ele é cheio de aflições e fala sobre morte de pessoas queridas. Impossível. A gente não consegue passar essa vida terrena sem passar por aquilo que nos impregne, que de alguma forma marque, que de alguma forma determine em nossos espíritos um sentido de vida. Para os animais que não têm a sua inteligência, são só um princípio, nada há de valor sobre o sofrimento sobre eles. Mas para nós, o sofrimento se apresenta como oportunidade, como diz bem Joana de Ângeles, que eu sugiro todos tenhamos pelo menos um approach, um primeiro insight, uma primeira obra dela para entendermos. A dor, muitas das vezes, é consequência definida. O sofrimento é opcional. Mas não é que a gente vai olhar para a morte e não sofrer. Vai ter o entendimento, vai ter todo esse processo, vai ter a compreensão e vai ter uma daquelas escalas que nós estávamos falando da doutora Elizabeth. Negação, raiva. Primeiro a gente nega. Não vou perder ou não sou finito. Raiva, tem que passar a conta para alguém. Você. O mundo não me compreende, que mal fiz eu a Deus. Também tem Deus nessa. A gente coloca Deus logo próximo, já logo dá uma encaixada e carteirada em Deus, né? Por que eu não vou dar uma carteirada? Que mal eu fiz a Deus? Ou, pior ainda, por que comigo? E quando a gente pensa assim, por que comigo? É ótimo, né? Pode ser com ela, pode ser com ele, mas comigo não. Então, vem a barganha no momento, depois da raiva. Que é tipo assim, sim, eu posso ser uma pessoa melhor. Eu vou tentar ser uma pessoa melhor. Aliás, eu não vou tentar, eu vou ser uma pessoa melhor. Me dá mais uma oportunidade, está tudo resolvido. Não tira fulano de mim. Né? Não tira fulano de mim. Tipo, morte do fulano. Não tira fulano de mim, porque o que vai ser da minha vida sem fulano? Você esqueceu de como você nasceu só, de que como vai morrer só. Então joga tudo nas costas do fulano, coitado, ou da fulana, para não haver briga. E barganha. Depois da barganha, não tem jeito, vem aquilo que se chama melancolia e processo de depressão. Aí é aquela choro, aquela dor, aquele sofrimento que te antagoniza, que te adoece, faz você padecer, até o momento em que chega a aceitação. E aí aceitamos, é inevitável. Aceitação não quer dizer fiquei feliz, eu me achei, está resolvido. Não, aceitação é o fato. É fato. Perdi meu celular. Perdeu. Roubaram, furtaram, esqueci alguma coisa. Perdeu. Ele não está mais na sua posse. Isso hoje, para algumas pessoas, é um problemão. Já vi crise, alguém quase infartando porque tinha perdido o celular. A vida toda estava nisso. No celular e no marido. Quase que infarta as duas coisas. Se tiram o marido dela, acabou. A vida desaparece dessa pessoa. Mas é isso. A gente tem que ter aceitação para as coisas. Elas são finitas. Nós somos finitos. Nós somos finitos na nossa capacidade de sentir. Porque ainda a finitude do sentimento está muito voltada para o nosso ego, para o nosso eu, para o self. Eu sofro, eu perdi, eu estou doído. Comigo. E quando nós não olhamos o outro. Tem uma história do Chico, todos aqui são espíritas de muito tempo, mas ela aconteceu e a gente vai repetir. Um casal muito amigo, que tinha um grande poder de manutenção pelas posses que dispunha lá de São Paulo, ajudava muito o Chico Xavier. Celso deve saber dessa história, com certeza. Ajudava o Chico com muita atenção, muito carinho e muito desvelo. Apresentava posses, tudo que o Chico estava precisando, eles tentavam de alguma forma sempre completar ou entregar. E tinha uma filha, linda, maravilhosa, que ganhou lá uma ordem, uma sentença de finitude. Disse, olha, tem uma doença, vai partir. O quê? Eu, espírita de carteirinha, minha mulher, todos nós ajudando o Chico, a casa, a obra, a doutrina. Quem daí de cima vai tirar? E aí foram ao Chico. Ô Chico, como é que é isso? Minha filha, 17 anos, nova, na flor da idade, com tudo para produzir,
Vai tirá-la de mim? Vão tirar? O que eu fiz de errado? Onde é? Intercede. Tá bom. Chico com aquela amorosidade, tá bom. Tempos depois, notícias. Só foi feita uma avaliação e realmente é o melhor que vai acontecer. Em meio a tudo isso, doutrina. Vamos estudar, vamos tentar trazer para o coração essa caridade que está no Evangelho, tentarmos entender esse episódio. Estou junto com vocês. Mas o fato é que é fato. Ela vai desencarnar nessa idade terra. Ah, não pode. Tem que levar, porque isso não pode. Carteirinha, estou aqui, estou fazendo e acontecendo. O assunto correu tanto que chegou em Maria. E volta a notícia. Tá bom. Vocês querem mudar o curso? É adequado? O tratamento vai dar certo. Na expectativa. Porque a gente sempre está buscando cura, não é isso? Cura. Eu quero me curar. Só que a gente quer se curar no modo como a gente entende o que é cura. Eu quero estar no estágio anterior. Né? E acontece que quando qualquer um fica doente, já não existe estágio anterior. Há uma perda de algo que acontece. Pode ser uma simples fratura. O teu osso já não é mais original. Ou puseram um pino, ou tem um calo ósseo. Não é isso? Se você se cortou, mantém uma cicatriz, original não fica. Aquele zero bala, deixou de existir. Mas a gente pensa na cura sempre dessa forma. E eu acredito que, como pai, eu estaria buscando alguma forma de produzir algum tipo de barganha. E eles fizeram. E veio uma resposta nessa barganha. Ela fica. E logo depois de curada, é a felicidade. Está aí a cura. E na sequência da cura, ela conhece um outro jovem que, para encurtar, a encaminha para o mundo do sexo desvairado, das drogas, aquele chamado sexo, droga e rock and roll, né? Aquele pacote que qualquer pai ou mãe fica arrepiado, com o cabelo fora do sentido. Mas eles percebem isso. E depois de fazerem tudo para tentar mudar a cena, entenderam que só havia uma forma. Aquele sujeito estava na vida dela, na vida da minha princesa, da minha filhinha, porque eu tenho posses. Então tá certo. Eu fecho a torneira e acaba a história. E deu certo. Mais uma vez, na inteligência, ele fechou a torneira das posses, o sujeito entendeu que o rio secou, não tinha mais aguinha e ó, foi embora. Deixando a menina para os pais que tinham conseguido, através de uma forte ação, buscar na espiritualidade, o contentamento da continuidade dela na vida, e ela estava curada, já sem aquele sujeito na vida, é tudo nosso, e ela se suicidou. Ela simplesmente realizou o que já estava por ser realizado no tempo dela. Na leitura da espiritualidade, quando se olha esse caso, é de que, por força de misericórdia, ela estava deixando o plano, pois havia grande inclinação de repetir. E por misericórdia, exatamente da formação daquele núcleo familiar espírita, havia conhecimento para dar esse tipo de tratamento. Não é por serem espíritas que eles estavam ganhando a consequência disso, mas por conta do entendimento. E houve a perda. Aonde lamentar? Em qual momento dessa história, se nos colocarmos como personagens dentro desse processo, aonde nos lamentarmos? Nosso sofrimento. Aonde o momento da dor? Aonde o apaziguar? Eles passaram por todos os processos lá, da negação, da raiva, da barganha, suplantaram aquela depressão que tinha acontecido e foram para a aceitação da vitória, do que tinha acontecido, e não do que era fato corrente por acontecer. Nossas dores. Quantas vezes perdemos posses materiais e não entendemos que tudo isso está dentro do mesmo exercício do devolver. Somos carbono, feitos, como diz o poeta, a mesma matéria das estrelas. Vamos ser estrelas? Não. Vamos fazer parte dela? Talvez. Mas o sentido de finitude de vida dá para nós que a reencarnação, ela traz o fortalecimento dos laços
de família. Entender e aceitar. Porque se fosse único, só esse lance, só esse momento, não haveria consequência. Onde a justiça divina? Onde um pai de amor e verdade? Por que estaríamos sofrendo? Por que temos a capacidade de sermos tão especiais e atrairmos a ira do Deus que acreditamos para nos castigar? Porque nos achamos tão especial de ter esse castigo dominado por Ele lá de cima para nos fazer sofrer. Consequência natural da nossa vida. Estamos nessa grande tribo, construímos nossas famílias virtude das ações pregressas, das nossas consciências e dos nossos acervos e das nossas oportunidades. Perder filhos, com certeza, não é fácil. Perder um ser amado, com certeza, nada fácil. Mas é da história de cada um de nós entendermos a finitude nossa e dos nossos queridos e termos a compreensão. Jesus, o irmão maior, foi finito enquanto aqui esteve no planeta. A finitude do ser mais puro que tivemos, desse exemplo, desse modelo e guia, desse norte, dessa bússola dos nossos corações, foi finito. Sua mãe lamentou sua perda e não havia como não pranteá-lo. O luto é necessário, mas a consequência do entendimento de que perdas estão na eminência do nosso dia a dia é nossa. Basta termos, como Joana coloca, se vamos ter a opção do sofrimento ou não. A felicidade não é desse mundo, mas podemos nos contentar com um pouco da felicidade que já conhecemos de modo ainda muito raso, muito simples, e nos contentarmos com essa doutrina que nos esclarece. Evangelho não é para trazer aulinha. Evangelho é consolo e esclarecimento. E nos dá a expectativa da esperança e da gratidão. Os dois principais sentidos que precisamos ter e exercitar todo dia. A gratidão por aqui estarmos e por tudo que nos é colocado no nosso caminho, nossos familiares, amigos, os adversários, e a esperança do movimento de melhora nossa. Já estamos melhores hoje do que ontem. Podemos até estar paradinhos, mas nós não vamos retrogradar. O mundo está aí se colocando para nós como possibilidade de impulso. Perdas. Não vamos entender mais como perdas, se não podemos ter o entendimento da consignação. Vamos ter o entendimento da troca. Em algum momento, por nossa solicitação, merecimento ou graça, recebemos. Em algum momento, por merecimento, por misericórdia, devolvemos. É difícil, mas é do nosso aprendizado entender que estamos com trocas, não com posses, não com domínios, porque a única coisa permanente em nossas existências é a impermanência do ser. A sua vida biológica, na sua própria forma de ser como espírito, que vai na sua carreira de evolução. O hoje já não é mais o ontem. Que façamos do presente o sentido que nos dá em nosso vocábulo, um presente para nós hoje e sempre. Que Jesus esteja presente e que possamos, fruto de tudo que pudermos reflexionarmos aqui junto, produzirmos uma ação lá fora. Que seja para o domínio das dores dos nossos corações, ou melhor, no atender, no ouvir, no ver, no sentir da dor do nosso próximo. Graças a Deus.